como a língua do seu paciente. Olha isso, hein? Observando, você olhando ali na sua consulta e esse diagnóstico evitando tomografia, ressonância, raio-x, evitando o seu paciente não necessitando de um exame laboratorial, porque você soube olhar através da língua. Então, atenção plena, porque o tema de hoje é para você utilizar no seu consultório. Imagina, no seu consultório, o paciente chegando para tratar uma queixa e você diagnosticando a segunda, a terceira, que ele nem imaginou que você poderia observar, diagnosticar. Por exemplo, o paciente chega com uma dor de cabeça e você descobre que ele tem incontinência, que é mais comum, né? Incontinência urinária, alterações ósseas, queda de cabelo, olhando a língua, parece mágica, mas eu vou te provar que não é. Não é mágica, o nome disso é método. E como eu sei? Avaliando. 1.000, 2.000, não, mais. Milhares, durante 22 anos, analisando línguas semanalmente, cadastrados aqui 30 mil, cerca de 30 mil e 22 anos, atendimentos clínicos, tratamos aqui doenças crônicas não transmissíveis, e eu vou te falar, porque eu vi, porque eu cadastrei, porque eu trouxe foto, porque eu tenho como te provar que você também pode fazer isso no seu consultório. Íntegro assim. Observando o que, Raquel? Eu vou te mostrar a ordem certa, os itens principais para você receber a Maria, o João, a Beth e já identificar através da língua, tá bom? Então vamos lá. Como evitar? Será que realmente dá para evitar? Vamos imaginar você recebendo lá a sua paciente, a Maria, olhando a língua dela e ela não precisando realizar o exame? Vamos ver como? Vamos lá. Nós temos aí um dado da USP, do jornal da USP, que inclusive trabalha com a medicina chinesa já há alguns anos, pesquisas técnicas da medicina chinesa, e tem essa notícia aí no jornal dessa universidade: 80% da população brasileira já teve ou terá dor na coluna. Brincadeira, né? 80% teve ou terá. Absurdo total, né? Porque dor na coluna, a maior parte das dores, grande parte das dores, podem ser tratadas para eliminar completamente com a medicina chinesa. E você já pode identificar pela língua que o paciente tem dor, a causa da dor, e o exame laboratorial, nada, sem alteração. Inclusive, a maior parte, temos milhares de pacientes cadastrados aqui, por isso eu estou no lugar de poder te falar isso para o seu consultório, né? Então, muita atenção, a maior parte dos pacientes não tem alteração em exame. E um pouco mais, muitos têm alteração no exame e nem tem dor. Porque com o padrão de vida atual, com postura, falta de exercício, com falta de contato com a natureza, muitos pacientes têm a coluna alterada. E todos que têm a coluna alterada lá com artrose ou escoliose vão ter dor? Não, muitas vezes tem a coluna alterada e não tem dor nenhuma. E tem pacientes que têm uma protusão pequenininha e tem muita dor, e outro tem uma protusão maior e não tem dor. Então, o exame em si não é um diagnóstico conclusivo da causa da dor, em primeiro lugar. Tá? Então, já derruba essa necessidade de exame. Segundo lugar, mais de 1 bilhão de habitantes na China. Imagina se a China, um país com... Agora, a China é aberta para o capitalismo, para o comércio, para o exterior, mas durante muito tempo, a China vivia com... Hoje também não se faz exame como se faz aqui, tá bom? A China não faz exame como nenhuma parte do mundo, porque existem outras formas de diagnosticar, tá? Mas vamos colocar até antes da China abrir um pouco mais para o mundo. Os exames eram palpação, observação, nada de exame laboratorial, porque é uma quantidade enorme de pessoas e existem outras formas de diagnosticar, tá bom? Então, a China não tem exames laboratoriais como em nenhuma parte do mundo, principalmente nos países
como o Brasil, que aqui em Copacabana tem farmácia e laboratório em todo canto, tá? E tem outra forma de diagnosticar. Que forma é essa? Vamos lá. Pela língua. Mas, Raquel, o paciente está morrendo de dor. O que tem a ver a língua? Cerca de 20 milhões de brasileiros sofrem de azia. Azia, regurgitação, arroto, soluço, queimação, má digestão, sintomas. Agora eu vou um pouquinho mais, ó, vou para as enfermidades. Duodenite, esofagite, gastrite, hérnia de hiato. Será que eu preciso fazer exame? Você precisa indicar um gastro? O paciente precisa fazer endoscopia? Será? Vamos olhar essa língua aí. Quando o paciente mostra a língua, ele mostra o estado do coração, do estômago, do baço, do fígado, porque a língua é, canetinha na mão aí, em primeiro lugar, ó, microsistema. Então escreva, por favor. Essa paciente com gastrite fez endoscopia normal. Tem azia, regurgitação. Come e tem aquela sensação de má digestão com regurgitação a roto, que são inversões do estômago. Aí você vê uma língua inchada, pálida, com a lateral pálida. Então eu sei que ela tem a digestão lenta, porque ela está com edema na língua, ela está inchada. Chama-se língua obesa ou língua inchada. Se eu vejo uma paciente, tem muito mais, tá? Tem pacientes que a língua bate na lateral aqui da boca. Você vai ver aqui comigo. Se eu vejo que a paciente tem a língua pálida, inchada, eu já sei que ela digere mal. Primeiro ponto, má digestão. Se ela tem má digestão durante muito tempo, o corpo foi feito para funcionar em perfeita harmonia. Então, se ela digere mal, ela aquece o estômago. E o estômago hiperativo começa a não digerir bem. Como é que você vai usar no seu consultório? Olhou a língua pálida, má digestão. Pálida e obesa, tá bom? Aí você vem lá, mais um pouquinho. 75% da população adulta sofre de dores de cabeça, com dores de cabeça. Aí você vê a língua agora mais inchada. Você não precisa. Paciente, às vezes, com dor de cabeça, faz tomografia, muitas vezes ressonância. A maior parte dos pacientes, exame normal, nenhuma alteração no exame. Aí você vê, ó, língua obesa, inchada, com marca de dente. Você acha que essa paciente, vamos botar língua 2, tá? Língua 2 e a língua 1 é a pálida, um pouquinho menos inchada. Obesa. Tem dor de cabeça? Você olha uma língua obesa, eu vou um pouquinho além agora, ó. Essa paciente pode ter alteração digestiva, alteração emocional, alteração de dor, alteração de humor, alteração de produtividade mental. Só vendo a língua, ó. 5 dedinhos, só olhando a língua. Tá bom? Mais um pouquinho. Você recebe uma paciente pálida, magra, só que ela tá seca, tá vendo? O olhar tá para baixo, mas você vê um olhar perdido, o cabelo um pouco mais ralo e um tom da pele amarelado, meio opaco. A língua um pouco mais fina, pálida. Então vamos lá, essa é a língua 3. A língua 3, ela tá mais fina, toda pálida, mas ela tá mais seca. Agora, ponto mais importante para o seu consultório, hein? Os pacientes estão adoecendo demais, procurando a cada dia mais a medicina chinesa e o compromisso é nosso nessa união para que possamos atender cada vez melhor. Tá bom? Então vamos lá. O paciente tem o corpo da língua e essa burra. Aí você recebeu, vamos para essa paciente aqui, Beth, magra, com queda de cabelo, deprimida e com insônia. Você vai analisar primeiro o corpo da língua. O que no corpo? 4 itens do corpo. Depois, a saburra da língua. O que na saburra? 4 itens da saburra. Raquel, corpo e saburra separado? Por favor, tá? Corpo e saburra separado. Tá aqui para você. Corpo da língua. Vitalidade, tamanho, forma, cor e movimento. Esquece o diagnóstico se não tiver isso. É o mais importante.
Agora, eu olhei o corpo da língua, agora eu vou olhar a saburra. O que é saburra? Revestimento fininho, delgado, branco, que deveria estar presente na língua inteira. Raquel, então recebi a Beth, e a Beth está pálida, opaca, deprimida, exausta, e a saburra seca. Na lateral da língua não tem saburra. Olha a uniformidade. Então, vou resumir aqui para você, ó. A saburra localiza a doença. Então, na China, de acordo com o Han Chinejin, que é o primeiro imperador chinês, não se avalia a língua junto. Então a saburra deveria ser fininha, como essa daí, ó. Fininha na língua inteira, branquinha e uniforme. Isso. E o corpo da língua? Nem longo, nem fino, né? Médio, vermelha clara, vermelha clara, médio, sem tremer, não pode ser fino nem longo. Aí você define o corpo. Médio, vermelho claro, nem fina, nem longa, sem tremer e sem ser murcha, igual aquele bife de fígado lá que parece estar morto. Uma língua com tônus. Isso é uma pessoa forte, que sorri, que tem alegria, imunidade para combater Covid, gripe, qualquer enfermidade. Tá bom? A língua mostra o interior dos órgãos, o interior do paciente. Então, eu analiso o corpo e a saburra separado. Vitalidade. A vitalidade, uma língua murcha, é uma pessoa fraca, que não tem tônus. É uma pessoa apática, prostrada, sem viço, de cama. Muitas vezes o paciente está lá no hospital há meses e aí vem aquela língua sem vida. Tá bom? Tamanho médio, cor. Aí as cores anormais, pálida, violácea, muito vermelha, que treme. A saburra. Não tem saburra na ponta. Que órgão eu vou pensar? Então, segundo orientação, guarde os órgãos, porque a língua já é o mapa dos órgãos, para o seu paciente não ficar lá enlouquecido com tomografia, ressonância, endoscopia, hemograma, e dependendo só de exame, que a maior parte não consegue fazer. Tá bom? Então, coração, pulmão, baço, estômago, fígado, vesícula e atrás o rim. A língua pálida é deficiência de sangue, deficiência de yang, frio interno. Raquel, o que é frio? O que é frio interno? Então vamos lá. Se você vai tratar asma, dor de cabeça, fibromialgia, endometriose, pânico, não importa, tá? Você pode tratar qualquer doença física, mental ou emocional com a medicina chinesa. Por isso, o profissional de medicina chinesa está muito na frente do enfermeiro, do fisioterapeuta. Como fisioterapeuta, eu posso dizer, hoje, há muitos anos, né? Todas as técnicas que eu uso são da medicina chinesa. Por quê? Porque eu resolvo muito mais enfermidades e problemas do que com a fisioterapia. Então é muito melhor do que a fisioterapia. Se o fisioterapeuta conhece a medicina chinesa, ele dispara no mercado. Então o terapeuta holístico, o enfermeiro, o médico, não importa a área. Quando você conhece a medicina chinesa, você triplica o seu campo de ação, tá? Aí vamos voltar. Você está atendendo a paciente com um pânico. Aí você olha uma língua pálida. Em primeiro lugar, a circulação está fraca. Porque o sangue é o líquido nobre das atividades mentais e emocionais. Se o sangue não chega na língua, o paciente está fraco. E o que é frio? Primeira causa da língua pálida, não é a única. Frio é o órgão está fraco. Anota aí, hein? Baço, que é o principal órgão da produção de sangue e do metabolismo. Está fraco. Não digere. E aí você começa a ter deficiência de energia do baço. Quando o paciente tem deficiência, olha isso. Olha como é que a medicina chinesa é forte. Da energia de um órgão, que eu vou dar o exemplo aqui do baço, deficiência da energia, vou para o seu consultório, para você ver como é que você vai usar isso no seu consultório, tá bom? Significa que ele tem deficiência da função. Vamos lá?
que significa que ele tem metabolismo lento. O baço tem que acender a circulação para a cabeça. Então, ele fica tendo produtividade mental fraca. Produtividade mental fraca. E aí, todas as funções vão ficando fracas. Se as funções do baço, né? Produtividade mental, tônus muscular, digestão, produção de sangue, o paciente começa a ficar fraco, fraco, fraco. Agora, bota a caneta vermelha. Se a energia do baço não for tratada, ele passa a ter deficiência de yang do baço. Agora sim, o paciente tem frio. O paciente tem frio. E o que é frio? Frio não é sentir frio, não. Às vezes o paciente tem o baço frio, mas ele sente calor. Olha só, hein? A puta capacidade de precisão que a medicina chinesa tem. O baço tá frio e o paciente sente calor. Ah, Raquel, parece uma coisa de maluco, né? E como é que eu vou saber? Como é que você vai saber? Buscando a tradução certa, ficando aqui comigo. Para de estudar em livro que traduziu errado. Em primeiro lugar, assim que você vai saber. Tem um monte de livro ruim. Então, como é que você vai saber? Conhecendo as funções do baço. Conhecendo as funções do baço. Porra, então tem como uma pessoa... Desculpa aqui o exagero, mas assim... Tem como você tratar dor de cabeça, gastrite, depressão, cansaço, adolescente que não quer mais viver. Porque o baço tá fraco. E se a energia do baço tá fraca, o paciente tem frio no baço. Frio é não ter a função correta, porque cronificou e gerou frio. Vamos lá? Má digestão, pouca fome, ausência de fome ou pouca, ausência de sede, cansaço, sono. Ah, Raquel, então o baço é que joga a circulação para cima. Então o paciente fica, ó, o que mais tem hoje? 10 horas da manhã com sono. Meio-dia quer dormir. 2 da tarde, almoçou. Ai, não, eu almocei, eu tenho que dormir. Eu fico exausto, não sou ninguém, não consigo raciocinar. Tomara que o paciente desmarque. Deficiência do baço. E por isso que eu falo tanto da moxa, que a moxa tonifica o baço. 10 minutos de moxa, você já consegue ter um baço mais forte. Então, deficiência, a língua fica pálida. Ah, então quando você olha a língua pálida, significa, primeiro, que ele pode ter frio. Pode, mas você disse que não é só isso, Raquel. Então é o quê? Ele pode ter deficiência de sangue. Agora, olha só, anota para mim, por favor. Se o paciente tem a língua pálida e úmida, é frio. Isso também não tem no livro. Se o paciente tem a língua pálida e seca, é deficiência de sangue. Aí, ó, queda de cabelo, visão embaçada, tremor, pele seca. Ah, Raquel, então quando o paciente chega no meu consultório, eu olho a língua e tá seca e pálida, piorou, agravou. E isso o paciente não vai achar, sabe aonde? Olha aqui para mim. Vai achar, sabe aonde? O teu paciente vai achar o diagnóstico da queda de cabelo dele, que um monte de mulher aí com cabelo, com queda de cabelo. Sabe aonde que ela vai achar a causa? Sabe aonde? Em lugar nenhum. Porque queda de cabelo, ninguém sabe a causa. Nenhum. A causa exata? Tem aí hipóteses e testes e um monte de exame. Mesmo que o hemograma esteja normal, para a medicina chinesa, é deficiência de sangue. E o que é melhor? Olha como é que a medicina chinesa é importante. Você trata a queda de cabelo e sabe que a paciente pode ter, ó, 5 outros sintomas. Pode ter
dormência, visão embaçada, apatia, aquela alegria genuína. Uma paciente que eu atendi semana passada, ela falou assim, Raquel, eu acordava cantando, eu acordava com vontade de caminhar, eu acordava beijando a minha filha, agradecendo a Deus, a vida, ao sol. Hoje eu acordo com vontade de fazer PN, nada. Acordo sem vontade de fazer nada. Pálida, opaca, com queda de cabelo. E os exames normais. Não é absurdo, né? O paciente fica sem saber para onde vai. Me diz aí, o que essa paciente pode ter? Deficiência do baço. Que enfermidades ela pode ter? Deficiência de, aí pode ser de energia, yang, ou deficiência do baço, gerando deficiência de sangue. Será que ela tem deficiência de sangue? Não sei. Que enfermidades ela pode ter? Hipertensão, edema e depressão. Muito pálida, muito obesa. Essa paciente aqui, cistite de repetição. Porque a pontinha vermelha, então eu olhei para a língua dela, ela falou assim, Raquel, já tive cistite 6 vezes. Calor do coração, foi para o intestino delgado, foi para a bexiga e sai a urina quente com ardor. Cistite por calor no intestino delgado. Essa paciente com muito calor no coração veio da onde? Fígado estagnado. Uma paciente que estava com problema com o namorado, quieta, não chorava, não se abria. O namorado foi para os Estados Unidos. Já falei dela numa live. Eu falei, ó, se abra, chore, aceite se você perder. Todas nós já perdemos um amor. Chorar não mata, você vai sofrer e a dor vai passar. Ela ligou e ele quis terminar, ela sofreu e a cistite passou. Então, causa da cistite, estagnação do fígado por emoção reprimida que ela não queria vivenciar. Nada como um bom terapeuta e uma boa orientação. Ela chorou, perdeu o namorado e recuperou a saúde, tá bom? Inclusive, dei alta, ela parou de se tratar e depois de uns 2 ou 3 anos eu encontrei com ela, com outro namorado, caminhando aqui quase em frente ao consultório aqui em Copacabana, no finalzinho da tarde, e ela alegre, e a vida seguiu, e ela seguiu a trajetória dela. Então, assim, uma boa orientação muda completamente a vida do paciente. Olha esse paciente. Olha a cor da língua. Vamos lá nos 4 pontos da língua? Cor, tamanho, forma, vitalidade, movimento e cor. Tamanho, forma, vitalidade, movimento e cor. Esse paciente, pálida, de um jeito que parece esse papel aqui, a língua. Língua pálida. Marca de dente, saburra branca, depressão, gastrite, começando um pouquinho de uns sintomas de pânico. Para fechar, essa na verdade, foi uma profissional que eu orientei num caso extremo, como eu não estava. Eu oriento que o terapeuta atenda presencialmente para poder tocar, fazer moxa, manipular os pontos, realizar as técnicas, mas como é uma paciente uma profissional que estava em estado grave de palpitação, terapeuta, tendo que trabalhar, divorciada, com uma filha, com um monte de problema, eu abri uma exceção e indiquei para ela a técnica mais espetacular em casos crônicos, assim, que faz o paciente reagir muito rápido. Eu indiquei moxa diária. Ela estava com edema na perna, tontura, ansiedade extrema, palpitação, azia, depressão, se sentindo muito mal, não conseguia falar com a filha direito. Muito, um estado grave. Ela fez BP9, BP3, todos os dias, 15 dias. Depois eu alternei, na primeira semana, BP9, BP3, porque ela não consegue fazer mocha nela, né, nas costas. Então eu mantive o ponto MAR, que é o ponto com muita energia do baço, para drenar a umidade e tonificar o baço, BP9, se não souber, pesquise aí. BP3, que é o fonte do baço, eleva a energia do baço e a produção de sangue, ajuda o coração e a palpitação. E depois ela alternou com IG11 e E36 para levantar a imunidade.
Então, ela fez 7 dias de BP9 e BP3 e depois alternou na semana seguinte com IG11 e E36. O que aconteceu? A língua ficou vermelha, todos esses sintomas aí melhora cerca de 70% a 80%. Um puta de um resultado fantástico. Eu quase chorei de emoção. E a cada dia eu valorizo mais isso que está aqui na minha frente. Que você também possa valorizar, que o seu consultório seja uma referência para os seus pacientes e que você seja a pessoa que ele mais confia, conta, porque faz a diferença na vida dele. É o que eu desejo para você.